Você se pergunta quando vai ser lançada a próxima temporada daquela série que te faz maratonar e de repente abre suas redes sociais e lá está o anúncio da data de estreia. Então você se pergunta, coincidência não? Em muitas ocasiões, o acaso das coincidências nos deixa perplexo. E hoje, o planeta Mercurioso traz 6 coincidências pra lá de intrigantes. E coincidência ou não, pensei em te pedir para deixar o seu gostei e se inscrever no planeta Mercurioso. A Maldição de James Dean. Em setembro de 1955, o ator James Dean, famoso pelo filme Juventude Transviada, perdeu a vida em um acidente de carro enquanto dirigia seu Porsche 550 Spider, apelidado de Little Bastard, no português claro, Pequeno Bastardo. Depois do ocorrido, o carro passou a trazer uma má sorte para quem cruzasse o seu caminho. O primeiro deles foi George Barris, famoso designer e construtor de carros em Hollywood, sendo um deles o clássico Batmóvel de 1966. George era amigo de Dean e comprou o que sobrou do veículo. Quando a carcaça chegou na garagem de Barris, o carro escorregou do guincho, quebrando uma das pernas do seu mecânico. Mais tarde, o motor e o câmbio foi comprado por um médico chamado William Urtrich, que o colocou em seu Lotus 11 e logo em seguida capotou o carro em uma corrida. Por sorte, o Dr. William sobreviveu e logo depois vendeu o conjunto mecânico a outro homem identificado apenas como Dr. McHenry. Na primeira corrida, o carro saiu da pista colidindo contra uma árvore, causando a morte do doutor. Essas duas histórias, pra lá de bizarras, foram contadas pelo próprio George, mas há quem diga que ele inventou essas histórias para se aproveitar dessa fama um tanto esquisita do porte de James. E se você pensa que as coincidências param por aí, sinto muito em te dizer, mas você está redondamente enganado. Em 1959, já em custódia de outra pessoa, o carro de Dean pegou fogo dentro da garagem de forma inexplicável na cidade de Fresno, na Califórnia. Testemunhas disseram que o fogo começou no Porsche e não afetou nada além do carro, e mais, as chamas não atingiram nenhum dos outros veículos que estavam no estacionamento. E tem mais. Segundo a California Highway Patrol, a polícia rodoviária da Califórnia, em 1960, durante o transporte que levava o Pequeno Bastardo da Califórnia para a Flórida, o caminhão que transportava o Porsche saiu da pista. Quando o motorista desceu para ver se não teria acontecido algum estrago, o bastardo Porsche de Dean se desprendeu da plataforma, esmagando o pobre coitado do motorista, que por ironia levava o veículo para uma exposição onde seria demonstrado a importância de equipamentos de segurança nos automóveis. Depois disso, a polícia rodoviária californiana se encarregou de dar um sumiço no carro amaldiçoado. Até hoje, se contam histórias sobre onde estaria o misterioso e bizarro Porsche 500 Spider de James Dean. Bom, se serve um conselho, se você der de cara com o Little Bastard, é melhor passar reto e bem longe, né? O sósia e o rei. Você, ao sair na rua, já deu de cara com alguém que é parecido com você? Ou então, já viu alguém na rua desconhecido, mas que parece muito com alguém que você conhece? Bom, isso aconteceu na cidade de Monza, na Itália. Lá, o rei Umberto I foi a um pequeno restaurante acompanhado do seu assistente, o general Emílio Ponza Vaglia. Quando o dono do restaurante atendeu o rei, ele notou que ambos eram praticamente sósias, tanto no rosto como fisicamente. Começaram a conversar sobre suas incríveis similaridades e descobriram coincidências bizarras. A primeira é que ambos nasceram no mesmo dia do mesmo ano, em 14 de março de 1844. A segunda é que ambos nasceram na mesma cidade, a cidade de Turim. A terceira é que ambos casaram com mulheres que se chamavam Margarida. A quarta é que descobriram também que no mesmo dia da coroação do rei Humberto como soberano da Itália, o outro homem havia aberto seu restaurante. E pasmem, o mais chocante foi que em 29 de julho de 1900,
o rei foi informado que o dono do restaurante havia falecido em um misterioso tiroteio. Quando ele expressou em público seu pesar, foi morto por um anarquista no meio da multidão. Uma história chocante, não é mesmo? O monge misterioso. Joseph Aigner era bastante conhecido como pintor na Áustria no século XIX, mas aparentemente era um cara um tanto infeliz. Aigner tentou suicídio por várias vezes. A primeira tentativa ocorreu quando ele tinha apenas 18 anos. Ele tentou se enforcar, mas foi interrompido pelo misterioso aparecimento de um monge capuchinho. Quando ele tinha apenas 22 anos, tentou o enforcamento novamente, mas novamente foi salvo exatamente pelo mesmo homem. 8 anos depois, sua morte havia sido comandada por outros que o haviam condenado, ironicamente à forca, por causa de suas atividades políticas. E novamente, sua vida foi salva por intervenção do mesmo monge. Quando Aigner tinha 68 anos, finalmente foi bem sucedido ao tirar sua própria vida com uma arma de fogo. Aparentemente, seu salvador não parava a bala, mas por incrível que pareça, seu funeral foi conduzido pelo mesmo monge capuchinho, um homem que ele jamais conheceu. Achados e perdidos. Em 1953, o repórter televisivo dos Estados Unidos, Irving Kupcinet, estava em Londres para cobrir a coroação da rainha Elizabeth II. Em uma das gavetas em seu quarto no Hotel Savoy, ele encontrou alguns itens que, como pôde identificar, pertenciam a um homem chamado Harry Henning. Por coincidência, Harry, uma estrela do basquete que já jogou para os Harlem Globetrotters, era um bom amigo de Irving, mas a história nos aguarda uma outra reviravolta. Apenas 2 dias depois, e antes que Irving pudesse avisar Harry da sua sortuda descoberta, ele recebeu uma carta do próprio Harry. Na carta, Harry conta para Irving que quando esteve no Hotel Maurice em Paris, ele encontrou uma gravata em uma gaveta em seu quarto, com o nome Irving Kupcinet gravado. Hey, me conta, você já passou por uma coincidência desse tipo? Deixe nos comentários sim, quero muito saber. Gêmeos idênticos, vidas idênticas. As histórias de gêmeos idênticos com vidas quase idênticas são comumente incríveis, mas talvez nenhuma seja tão única como a destes gêmeos idênticos nascido em Ohio, nos Estados Unidos. Os gêmeos foram separados logo no nascimento, sendo adotados por famílias diferentes. Sem o conhecimento um do outro, ambas as famílias os chamaram de Jim. Ambos os Jims cresceram sem sequer saber um do outro, e mesmo assim, ambos receberam treinamento policial. Ambos possuíam habilidades em desenhos mecânicos e carpintaria, e cada um deles casou com uma mulher chamada Linda. Eles chamaram seus filhos de James Alan. Ambos também divorciaram de suas esposas e casaram com outras mulheres que se chamavam Betty, e ambos tiveram cães chamado Toy. E 40 anos depois de sua separação prematura, eles foram reunidos. E agora, talvez venha a história mais polêmica e mais curiosa sobre coincidência. Abraham Kennedy e John Lincoln, ou melhor, Abraham Lincoln e John Kennedy. Lincoln e Kennedy talvez sejam os presidentes mais lembrados na história americana. Mas a vida dos dois homens poderosos da América foi cercada de estranhas coincidências que causaram e causam perplexidade e tamanha similaridade entre os dois. Vamos a elas? Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846. 100 anos depois, John F. Kennedy foi eleito para o Congresso em 1946. Lincoln foi eleito presidente em 1860 e, não obstante, exatamente 100 anos depois, Kennedy foi eleito o 35º presidente em 1960, numa das mais acirradas eleições, vencendo Richard Nixon. Os nomes Lincoln e Kennedy têm 7 letras. Ambos estavam comprometidos com os direitos civis. No mandato de Lincoln foi aprovada a 13ª emenda constitucional, que emancipava todos os escravos nos limites do território nacional. Já Kennedy, mesmo sendo um nato representante da elite rica da sociedade americana, foi responsável pela Lei dos Direitos Civis, que pretendia dar cabo à discriminação contra negros que imperava no país. O presidente não assistiu a sua Lei dos Direitos Civis ser aprovada, o que ocorreu com o sucessor, o presidente Lyndon Johnson, em 2 de julho de 1964. As esposas de ambos perderam filhos enquanto viviam na Casa Branca. Há registros que dizem que o presidente Lincoln tinha um secretário chamado Kennedy, e por coincidência, o presidente Kennedy tinha um secretário chamado
assassinado Lincoln. Lincoln e Kennedy foram assassinados com um tiro na cabeça numa sexta-feira na presença de suas esposas. Ambos os presidentes foram assassinados por sulistas e os dois foram sucedidos por sulistas. Andrew Johnson, que sucedeu a Lincoln, nasceu em 1808. E Lyndon Johnson, que sucedeu a Kennedy, nasceu em 1908. John Wilkes Booth, que assassinou Lincoln, nasceu em 1839. Lee Harvey Oswald, assassino de Kennedy, nasceu em 1939. Booth saiu correndo de um teatro e foi apanhado em um depósito. Oswald saiu de um depósito e foi pego em um teatro. Booth e Oswald foram assassinados antes de seu julgamento. Lincoln foi morto na sala Ford do Teatro Kennedy. Kennedy foi morto num carro Ford modelo Lincoln. Uma semana antes de ser morto, Lincoln esteve em Monroe, Maryland. Uma semana antes de ser morto, Kennedy esteve com Marilyn Monroe. Ufa, parece que a vida desses presidentes foram Ctrl-C, Ctrl-V surreal, não é não? Depois dessas histórias malucas, você acredita que tudo não passou de coincidências ou que existe algo misterioso por trás dessas histórias? O vídeo de hoje se encerra por aqui. Lembrando que se você gostou, não deixe de avaliar com seu gostei e se inscrever no Planeta Mercurioso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, deixe aqui nos comentários também sua opinião, sua sugestão ou sua crítica. Até a próxima Conexão Terráqueos!